Imagine estar presa, sozinha, esquecida, em um lugar onde a sua fé não tem valor algum. Imagine viver em um país onde uma mulher não tem voz, não tem direitos e onde carregar uma simples Bíblia pode significar a sua sentença de morte. Essa é a história de uma jovem cristã na Arábia Saudita, uma história que quase ninguém ousaria contar. Dentro de um presídio brutal, onde gritos, castigos e humilhações se tornavam rotina, ela tomou uma decisão que mudaria tudo: continuar lendo a palavra de Deus, mesmo sabendo que poderia morrer por isso. E quando descobriram o que ela fazia escondida, quando viram que ela se recusava a negar a fé, algo terrível foi preparado para calá-la de uma vez por todas. Mas no momento em que tudo parecia perdido, no instante em que todos esperavam o pior, algo aconteceu. Algo que fez um presídio inteiro ficar em silêncio absoluto. O que você vai ver agora não é apenas uma história de perseguição. É uma história de coragem, fé e um milagre que ninguém conseguiu explicar. Esse é o seu canal, onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva agora no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir essa história. Todos os dias, trazemos testemunhos impactantes que reavivam a nossa fé. Eu nunca imaginei que minha vida tomaria o rumo que tomou. Na Arábia Saudita, nascer mulher já é carregar um peso que ninguém vê, mas sente. Desde cedo aprendi que nossa voz vale pouco. Nossa opinião não muda nada. E qualquer erro, qualquer suspeita, basta para que sejamos tratadas como culpadas antes mesmo de sermos ouvidas. Eu fui presa por uma acusação injusta, acusada de algo que nunca fiz. Foi tudo muito rápido. Apontaram o dedo para mim, me silenciaram, me arrastaram como se eu fosse um objeto descartável. No presídio feminino de Riad, ninguém perguntou a minha versão. Não importa se você é inocente. Lá dentro, a verdade é fraca e o medo é forte. As guardas são duras, as celas são frias e as mulheres, todas nós, somos tratadas como se não fôssemos nada. Algumas apanham, outras ficam dias sem ver a luz do sol. Outras choram até a voz desaparecer, mas ninguém escuta. Foi nesse lugar de dor que eu encontrei, ou melhor, fui encontrada, pela palavra de Deus. Uma detenta antiga me chamou baixinho certa noite, quando as luzes já estavam apagadas. Ela abriu um pano escondido no chão e me mostrou algo que quase me fez perder o ar. Uma Bíblia pequena, desgastada, com as bordas queimadas. Ela disse: "Guarde, eu não consigo mais ler, mas talvez ela tenha sido feita para você." Eu senti as mãos tremerem quando toquei naquele livro. Naquele país, possuir uma Bíblia significa literalmente arriscar a vida. Mas quando abri a primeira página, senti algo que não sentia há meses dentro daquele lugar: paz. Comecei a ler escondida todas as noites. Cada palavra parecia acender algo dentro de mim. E havia um verso que queimava no meu coração todas as vezes que o lia. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, dele também me envergonharei diante de meu Pai. Mateus 10:33. Eu fechava os olhos e pensava: Jesus não se envergonhou de mim quando morreu na cruz. Eu não vou me envergonhar dele aqui dentro. E quanto mais eu lia, mais percebia. Eles podiam prender meu corpo, mas minha fé não estava presa. Foi esse amor, esse fogo dentro de mim, que acabaria me colocando no centro de algo que mudaria para sempre aquele presídio e minha própria vida. Eu sabia que ler a Bíblia ali podia me custar a vida, mas a cada noite, quando abria aquelas páginas escondida debaixo da coberta, sentia como se estivesse respirando de novo. E quanto mais eu lia, mais percebia que aquilo que o mundo chamava de crime era justamente a única coisa que me mantinha viva. Até que,
Numa madrugada silenciosa, enquanto eu lia o Evangelho de João, uma sombra entrou na minha cela. Eu congelei. A lanterna acendeu no meu rosto. E então, ouvi a voz fria de uma das guardas. "O que você está escondendo aí?" Antes que eu pudesse guardar, ela puxou o pano da minha mão. A Bíblia caiu no chão, aberta. A guarda ficou imóvel por alguns segundos. Surpresa primeiro, depois furiosa. Ela gritou meu nome, me arrastou para fora da cela, me empurrou contra a parede. "Você sabe o que isso significa, não sabe? Sabe que isso é proibido aqui. Sabe que pode morrer por isso." Eu estava apavorada, mas não consegui negar. Apenas respirei fundo e disse: "Eu não posso negar aquele que não me negou." A guarda apertou meus braços com mais força, irritada. Chamou mais 2 guardas. Levaram-me para a sala de interrogatório. Uma sala fria, com paredes de concreto e luz branca demais. Lá dentro perguntaram: "Quem te deu essa Bíblia? Quantas vezes você leu? Por que não tem medo de morrer por isso?" Meus lábios tremiam, mas algo me dava coragem. E respondi: "O medo deles não é maior que o amor dele." Uma das guardas riu com desprezo. Outra disse: "Vamos ver até onde vai essa sua fé." Eu fui devolvida à cela com hematomas nos braços e o coração acelerado. As outras mulheres me olharam com pena. Uma delas sussurrou: "Por favor, pare de ler isso. Você vai acabar morta." Mas eu sentei no chão, fechei os olhos e murmurei: "Se morrer por Cristo é o preço, então não estou perdendo, estou ganhando." Naquela noite recebi a primeira ameaça oficial. Se continuasse com aquilo, eu seria punida publicamente. E mesmo tremendo, eu sabia: minha alma não estava à venda. Quando lembro daquele momento, sempre penso: e você? O que faria se a sua fé fosse descoberta desse jeito? Escreve aqui nos comentários. Quero muito ouvir seu coração. Se essa história está tocando você, deixe seu like e se inscreva no canal Onde o Milagre Começa, porque isso nos ajuda a levar mensagens de fé para mais pessoas. E se você está vivendo seus próprios presídios emocionais, eu preparei um material especial. 33 orações para tempos difíceis. Não é só um e-book, é um guia com 7 desafios práticos para fortalecer sua fé em dias de angústia, medo e incerteza. Exatamente como a jovem aqui viveu. Por menos de 10 centavos por dia, você cuida da sua vida espiritual e ainda apoia este canal a continuar produzindo mensagens que transformam vidas. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Depois daquela noite, as coisas mudaram. As guardas começaram a me observar mais de perto. Algumas passavam pela porta da cela só para me encarar em silêncio, como se estivessem esperando que eu cometesse um novo erro. Outras cochichavam entre si e paravam de conversar quando eu chegava perto. Eu sentia no ar que algo estava sendo preparado. 2 dias depois, bem cedo, abriram minha cela com violência. 3 guardas entraram e disseram apenas: "Levante-se, você será julgada hoje." Meu corpo gelou. Eu sabia o que isso significava. Fui conduzida pelos corredores com as mãos amarradas, como se eu fosse uma criminosa perigosa. Quando, na verdade, meu único crime era amar Jesus e ler sua palavra. As outras detentas se encolhiam quando eu passava. Algumas não tinham coragem de olhar. Uma delas, porém, reuniu forças para sussurrar: "Seja forte. Deus está com você." Aquilo entrou no meu coração como uma chama acesa. Quando chegamos ao pátio interno do presídio, havia um semicírculo formado por guardas, por líderes religiosos rigorosos e por algumas funcionárias da administração. Todos me observavam como se eu fosse uma ameaça. O diretor da unidade, com tom severo, abriu um documento e começou: "Esta prisioneira foi flagrada múltiplas vezes em prática religiosa ilegal.
Foi encontrada em posse de material proibido. Se recusou a cooperar. Se recusou a renunciar. Renunciar. A palavra ecoou dentro de mim como uma faca. Ele continuou. Trata-se de uma violação grave. Aqui dentro, crenças dessa natureza incitam rebelião e desordem. Precisamos dar um exemplo para que outras não sigam o mesmo caminho. Depois disso, os líderes religiosos presentes começaram a dizer que eu era desobediente, rebelde, influência perigosa para as outras mulheres. Uma das guardas, com ódio no olhar, afirmou: ela protege esse livro como quem protege a própria vida. Eu respirei fundo e respondi: eu protejo esse livro porque foi ele que me protegeu primeiro. Houve murmúrios entre as detentas que assistiam. O diretor bateu a mão na mesa improvisada. Silêncio! Depois, olhando diretamente para mim, declarou: sua sentença disciplinar será exemplar. Você será punida conforme as medidas aplicadas a quem desrespeita as leis religiosas neste presídio. Eu perguntei baixinho: que tipo de punição? Ele não hesitou. Você será queimada diante das outras prisioneiras, para que todas aprendam a obedecer e a ter medo. Meu coração parou por um instante. O pátio inteiro ficou em silêncio. Mas, mesmo tremendo, eu senti algo dentro de mim. Uma voz suave que dizia: não temas, eu estou contigo. E eu respondi apenas com um pensamento: Jesus, se é hoje que eu vou morrer, então fica comigo até o fim. Quando o diretor terminou de anunciar a sentença, minhas pernas ficaram tão fracas que achei que fossem ceder ali mesmo. Eu ouvi algumas detentas chorarem. Outras se afastaram como se tivessem medo, até de ficar perto de mim. E, em meio ao silêncio pesado, 2 guardas me puxaram pelos braços e começaram a me arrastar para o centro do pátio. Cada passo parecia um século. O sol da tarde ardia tão forte que o chão refletia a luz, quase cegando. Mas nada queimava tanto quanto o medo que tentava dominar meu coração. No caminho, ouvi algumas guardas comentando: ela merece. Quem desafia as leis precisa de exemplo. Tomara que as outras aprendam. E uma detenta, encolhida no canto, colocou as mãos na boca e sussurrou: meu Deus, ela só lia um livro. Isso atravessou meu peito como uma faca. Quando chegamos ao local da execução disciplinar, um espaço simples, um retângulo de concreto com marcas queimadas no chão, senti meu estômago revirar. Eu já tinha ouvido histórias sobre esse lugar. Mulheres que apanharam até desmaiar. Outras que foram torturadas ali. Mas queimar alguém viva era algo que eu nunca tinha visto. Meu corpo inteiro tremia. Lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Não de medo da morte, mas da dor de ver como o coração humano pode ser cruel. E mesmo assim, eu respondi em voz baixa: Jesus não me abandonou quando sofreu. Eu não vou abandoná-lo agora. A guarda revirou os olhos e puxou a corda com mais força, me fazendo cair de joelhos. Algumas funcionárias começaram a preparar o fogo. Trouxeram lenha seca. Colocaram em volta de mim, bem próximo ao meu corpo, como se quisessem garantir que nada ali falharia. Jogaram combustível em alguns pontos. O cheiro forte subiu, ardendo meu nariz. Eu olhei para o céu. Um céu absurdamente azul, irônico diante do horror que se formava ali. E fiz uma oração que saiu mais como um sussurro engasgado: Senhor Jesus, fica comigo. Se a minha vida for terminar hoje, que termine nos teus braços. E se eu viver, que a minha vida seja tua para sempre. Uma das detentas, a mesma que antes me tinha dado a Bíblia, colocou as mãos na grade do pátio e gritou: não façam isso! Ela não fez nada! As guardas a empurraram para trás. O diretor então levantou a mão. Um gesto seco, frio. Acendam! E nesse instante,
Naquele segundo que dividiu minha vida em antes e depois, eu fechei os olhos e senti o som do fogo se levantando ao meu redor. O estalar das chamas, a respiração presa das detentas, o riso nervoso de uma das guardas e meu coração batendo tão forte que parecia tentar fugir do meu peito. Eu sabia que aquele era o momento em que tudo acabaria, ou o momento em que Deus faria algo que nem eu ousaria imaginar. Quando ouvi o som do fogo se acendendo, abri os olhos, mas não vi mais nada além das chamas subindo rápido ao meu redor. O calor era tão forte que eu cheguei a sentir minhas mãos suarem, mesmo amarradas. Uma das guardas gritou: "Afastem-se! Vai começar!" Eu respirei fundo, esperando a dor, esperando o desespero, esperando meu corpo ser consumido pelas chamas como acontece com qualquer ser humano. Mas então, algo completamente impossível aconteceu. O fogo tocou minhas pernas primeiro. Eu senti o calor, eu senti o contato, eu senti a força da chama, mas não senti dor, nenhuma. Eu olhei para baixo, desesperada, tentando entender. As chamas estavam literalmente encostadas no meu corpo. Mas minha pele não queimava, meus cabelos não queimavam, nada queimava. E naquele momento, o pátio inteiro começou a gritar: "Como isso é possível? Ela devia estar gritando. O fogo não pega nela." As detentas se agarravam às grades, olhos arregalados. Algumas guardas davam passos para trás, ou as horrorizadas. Mas o milagre não tinha parado ali. Enquanto o fogo subia cada vez mais, cercando meu corpo inteiro, uma luz apareceu do nada. Não vinha do céu, não vinha de nenhuma lâmpada, não vinha de nenhuma chama. Era como se surgisse de dentro do ar, ao meu lado. Não de medo, não de dor, mas de certeza. "Jesus, você está aqui." Sussurrei isso tão baixinho que achei que ninguém ouviria. Mas a luz parecia responder, envolvendo minhas costas, meus braços, meu rosto. Então, com o coração queimando mais forte do que qualquer chama, eu fiz a única coisa que meu corpo conseguia fazer. Ajoelhei no meio do fogo e orei. No exato segundo em que meus joelhos tocaram o chão, o impossível aconteceu. As chamas se apagaram. Simplesmente desapareceram. Como se alguém tivesse fechado uma torneira de fogo. Como se o próprio ar tivesse rejeitado as chamas. Um silêncio sobrenatural tomou conta do pátio. Ninguém ousou se mexer. Ninguém respirou fundo. Algumas guardas levaram a mão à boca. Outras choravam. As detentas estavam paralisadas, agarradas às grades, olhando para mim como se vissem algo de outro mundo. E eu estava ali, de joelhos, intacta, nem um fio de cabelo queimado. O diretor do presídio derrubou a prancheta. Uma guarda caiu de joelhos. Outra começou a tremer. Ninguém conseguia dizer uma palavra. E naquele silêncio absoluto, eu entendi. Não era só sobre me salvar. Era sobre mostrar que Ele ainda é Deus. Mesmo dentro de um presídio onde tentaram esconder seu nome. Quando o fogo se apagou e a luz desapareceu, o pátio inteiro ficou paralisado. Eu ainda estava de joelhos, tremendo com as cordas queimadas ao meu redor. Mas meu corpo intacto. Ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Eu mesma. Só conseguia chorar. As guardas não se aproximavam. As detentas não soltavam as grades. Eu não respondi de imediato. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque eu mesma ainda estava tentando processar o que Deus acabara de fazer. Ela se aproximou devagar, como se tivesse medo de tocar em mim. E então, na frente de todas, ajoelhou-se no chão. Eu fiz isso com você. Eu denunciei. Eu queria te punir. Mas o que eu vi... Eu nunca vi nada assim na minha vida. Você pode me ensinar sobre ele? Ali, naquele pátio onde eu deveria ter morrido. Uma das mulheres mais duras e temidas do presídio estava pedindo oração.
pedindo perdão, pedindo para conhecer Jesus. E ela não foi a única. Nos dias seguintes, algo mudou dentro da prisão. E então, eu compreendi algo muito profundo. O milagre não foi apenas me preservar do fogo. O milagre foi o que Deus começou a fazer dentro das pessoas que viram. Mesmo assim, e isso é importante, eu não fui libertada. Continuei presa. Continuei fazendo tarefas. Continuei sendo vigiada. Mas Deus usou minha permanência naquele lugar para alcançar quem jamais ouviria de Jesus se eu tivesse sido libertada de imediato. E a cada dia, eu percebia mais claramente. Às vezes, Deus não nos livra da prisão, porque a prisão é onde Ele vai gerar o maior testemunho. Às vezes, eu me pego lembrando daquele dia, do fogo que subia ao meu redor e da luz que desceu sobre mim como um abraço. Eu ainda consigo ouvir o silêncio do presídio quando as chamas se apagaram. Mas sabe qual é a parte mais marcante dessa história? Deus apagou o fogo, mas Ele não abriu a porta da minha cela. E isso por muito tempo mexeu comigo. Eu me perguntava: Senhor, se o fogo não me queimou, por que ainda continuo aqui dentro? Até que um dia, enquanto lia escondida o livro de Isaías, me deparei com uma palavra que entrou na minha alma como resposta. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, as chamas não te atingirão, porque eu sou o Senhor teu Deus. Isaías 43:2. Naquele momento, eu entendi. O milagre não foi só sobre me livrar da morte. O milagre foi sobre transformar a vida de quem assistiu eu viver. A guarda que me odiava se ajoelhou. A detenta que me deu a Bíblia voltou a acreditar. Mulheres que nunca tinham ouvido falar de Jesus começaram a orar. E até funcionárias que antes zombavam passaram a me pedir conselhos espirituais. E eu percebi que Deus não queria apenas me tirar da prisão. Ele queria transformar a prisão através de mim. E talvez seja isso que Ele está fazendo com você também. Muitos esperam que Deus apague o fogo e abra a porta. Mas às vezes, Ele apaga o fogo e te deixa continuar ali dentro. Não porque Ele te abandonou, mas porque alguém precisa ver o que Ele está fazendo em você. Seu sofrimento pode ser o sermão que alguém precisa ouvir. Suas lágrimas podem ser a semente da fé de outra pessoa. Seu silêncio pode pregar melhor do que qualquer palavra. O fogo não consumiu meu corpo, mas consumiu o medo das pessoas que viram o que Deus é capaz de fazer. Agora eu te pergunto, qual é o fogo que você está enfrentando hoje? Você consegue acreditar que Deus pode usar essa luta para tocar a vida de outras pessoas? Escreva nos comentários. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, assim como Tu apagaste o fogo que deveria destruir essa jovem, apaga hoje o fogo da aflição, do medo, da ansiedade e da solidão que tantas pessoas estão carregando agora. Mostra a cada coração que Tu és o Deus que entra no fogo com a gente. Que Tu és o Deus que protege, sustenta e transforma. E que mesmo quando a porta da prisão não se abre, Tu estás ali, derramando luz no meio da escuridão. Abençoa cada pessoa que assistiu essa história. Renova sua fé, dá forças, dá coragem e usa a vida delas para alcançar outras vidas, assim como fizeste comigo. Em nome de Jesus, amém. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal, onde o milagre começa. Isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. E se você está passando por tempos difíceis, eu preparei um guia especial. E-book, 33 orações para tempos difíceis. Não é apenas um livro digital. É um guia com 7 desafios práticos que vão te fortalecer espiritualmente nos períodos mais duros da vida. Por menos de 10 centavos por dia, você investe na sua fé. E ainda ajuda este canal a continuar trazendo histórias que fortalecem vidas. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado.
Obrigado por assistir esse testemunho. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.